Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse espaço, convite à leitura. Peço para que inscreva-se, dê like e compartilhe o vídeo. A dica de hoje é O Milagre da Manhã. Você conhece esse livro? Espere aí que eu já vou falar sobre isso. Vou começar a dica de hoje com um trecho do livro. Uma das causas da mediocridade mais comprometedoras na vida é uma condição que chamo de síndrome do espelho retrovisor. Nossa mente subconsciente é equipada com um espelho retrovisor autolimitador, através do qual vivemos e recriamos nosso passado de forma contínua. Acreditamos de maneira equivocada que quem fomos é quem somos, e isso limita nosso potencial verdadeiro no presente, baseado nas limitações do passado. Como isso é importante nós refletirmos. Quantas vezes nós não desenvolvemos o nosso potencial porque a gente fica pensando na pessoa que fomos há alguns anos, limitada, com tantas dores emocionais, pessoas nos destruindo a cada dia, colocando medo na nossa mente, que a gente não tinha potencial, não era capaz. E muitas vezes são os pais. É triste, mas eu conheço muitos casos e eu vivenciei situação assim, de que meu pai era meu limitador, né? Então, quando a gente se dá conta, quando a gente se liberta da dor, a gente entende que cada um oferece o que tem e está tudo bem. Agradeço pela vida e eu sigo amando. Hoje eu consigo conversar, a gente tem até um bom relacionamento, mas nem todos conseguem. Então, como é importante a gente olhar para o nosso presente e ser a pessoa nova que gostaríamos de ser, de verdade. E esse livro, por mais que se fale de autoajuda, ele nos faz refletir muitas questões, até mesmo do ponto de vista biológico, neurológico. Então eu achei muito interessante quando eu li. Para fazer o vídeo, dei uma olhadinha rápida, porque eu já tinha lido há algum tempo, mas ele enriquece o nosso conhecimento, eu não tenho dúvida. E ele teve uma experiência, esse autor, dele ter sofrido um acidente primeiro, né? E depois que ele resolveu ter uma mudança de vida, de ser mais ativo, de cuidar da mente, do corpo, e entender que o viver é um milagre. Todos os dias você acordar de manhã e fazer as coisas é um milagre. Então ele nos dá a dica de disciplina, de pensar sobre nós, do nosso potencial, de propósito. Eu achei muito interessante porque fala de propósito de vida. Não dá para viver a vida no automático e chega até 90, 80, 90 anos vivendo nesse automático. Não dá, precisamos repensar e melhorar sempre e buscar ajuda profissional. Quando eu trago essas dicas, em hipótese alguma eu falo que é só ler o livro. Tem muitos profissionais, muitos colegas que criticam bastante a leitura de livro de autoajuda. Eu sou professora de língua portuguesa também e de literatura. Estudei no mestrado o quanto que os personagens da literatura, assim como as pessoas que nós convivemos, nos constituem como pessoa. Ou seja, eu, Daniela, eu tenho um pouquinho das pessoas que eu convivi, dos livros que eu li, dos personagens que eu admirei e até mesmo aqueles que eu não gostava. Eles me ensinaram como eu não devo ser. Então, a literatura, ela nos constitui. Um autor, ele mexe com o nosso emocional e faz nós pensarmos sobre algumas questões. Esse livro eu achei maravilhoso, mas quando eu li, eu estava fazendo terapia, eu faço diário espiritual também há muitos anos, então eu já estava num processo de curar as minhas dores, enfim, num processo de cura. Então, para mim, foi um agregar, mas eu acredito que temos que tomar cuidado, sim, para não achar que só atividade física resolve casos de depressão, por exemplo. Ler um livro vai resolver? Não vai resolver. Tem algumas dores que precisam ser curadas. E é somente com uma metodologia eficaz que é possível. Então, eu não conheço outra, a não ser a TRG, porque eu conheço mais. Outras são terapias de fala, que você chega
na clínica, no consultório, fica falando sobre sua vida de uma maneira frouxa, solta. A TRG não, ela vai na raiz, né? Então, eu conheço essa. Então, quando eu dou uma dica de um livro, eu sugiro que tenha resolvido suas dores emocionais, porque senão a gente se pega como um manual, e daí chega uma hora que você não dá conta. Daí pode resultar em doenças psicossomáticas, que são doenças emocionais, de dores emocionais, na maioria das vezes na infância, não resolvidas, e a pessoa acaba ficando debilitada. Então, somente a atividade física, somente a leitura, em muitos casos isso não é o resolver. Então, isso eu gosto de deixar muito claro, embora seja um espaço de convite à leitura. Vale a pena a leitura, sim, mas não substitui uma terapia eficaz. Então pense sobre isso. Eu me encantei com esse livro, aprendi muito, principalmente em relação à disciplina, a de você montar um cronograma, você se cobrar, porque muitos dos nossos comportamentos são infantis. O que acontece com o adolescente ou com a criança quando a mãe fala, vai tomar banho? Ai, precisa mesmo, vai para a escola, não tem como eu faltar, né? Tem isso. E quando a gente não faz as coisas que precisam ser feitas, atividade física, leitura, cuidar da mente, cuidar do corpo e a terapia, a gente está fazendo igual aquela criança e adolescente, deixando ao nosso bel prazer, fazer o que a gente quer. E nem sempre o que a gente quer é saudável. Vamos pensar, só para finalizar o vídeo, entre um prato saudável e um churrasco, depende da sua preferência, né? Ou qualquer outro prato que você gosta, com muitas calorias, qual que você prefere? Se for alguns dias, no fim de semana, alguns dias, ok. E todos os dias, qual o resultado que vai trazer? É algo para a gente pensar assim. Nós temos uma tendência de querer o que nos agrada. Entre fazer atividade física e dormir, o que eu prefiro? Entre fazer atividade física e passear. Claro que nós vamos preferir algo que é mais confortável, mas tem coisas que são necessárias. A terapia, atividade física, alimentação saudável são necessidades e precisamos repensar. E só amadurece quem é adulto. Criança fica no mundinho mágico, né? Então adulto tem que viver como adulto. Então fazer o que precisa ser feito. Beijos, até o próximo vídeo.